Boa noite. Hoje é 5 de outubro de 2022 e essa é a nossa reunião de oração e reflexão bíblica. Olha, não foi possível transmitir ao vivo porque caiu a energia por conta da forte chuva que nós tivemos aqui no bairro e por conta de um destelhamento de uma construção, as telhas que foram jogadas pelo vento foram jogadas em cima da rede elétrica, então caiu tudo. Graças ao nosso bom Deus, depois de algum tempo, o pessoal que trabalha com energia conseguiu religar a nossa rede energética e nós voltamos a ter energia. Eu agradeço as suas orações e gostaria de, juntamente com você, ter este momento de oração aqui, orando com gratidão, orando em confissão, orando com louvor. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos por sua maravilhosa bondade para conosco. Somos gratos porque o Senhor é bom, o Senhor nos criou e o Senhor nos deu a oportunidade de recebermos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Confessamos ao Senhor os nossos pecados e somos gratos pelo perdão para os nossos pecados que cometemos por palavras, pensamentos e ações. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem suprido nossas necessidades espirituais, nossas necessidades psicoemocionais e nossas necessidades físicas. Bendito sejas para sempre, Pai. Louvamos o Teu nome pelo que és, Senhor do céu e da terra, Criador, sustentador, Deus Todo-Poderoso, bendito sejas para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos louvar o Senhor agora e então, logo após o louvor, nós estaremos orando de novo, buscando o Senhor em intercessão. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para esquecermos o mundo, as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, Tua graça conosco suplicar. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para esquecermos o mundo, as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, Tua graça conosco suplicar. Amém. Ao orarmos, Senhor, que coisa maravilhosa, não é? Vamos então orar. Vamos colocar-nos diante do nosso Deus pelas nossas famílias, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pela nossa congregação. Vamos buscar o Senhor. Pai, essa noite em Tua presença colocamos nossas famílias. Os que são salvos, abençoe e edifique. Abra as portas, ajude-os a ficarem firmes diante do Senhor, a suportar as adversidades da vida e as perseguições que poderão vir e as que já enfrentam.
Colocamos, Pai, aqueles que ainda não são salvos de nossas famílias. Pedimos salvação, libertação. Pedimos a misericórdia do Senhor na vida dessas pessoas. Pedimos o suprimento de suas necessidades. Pedimos a sua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Colocamos, ó Pai, nosso bairro em Tuas mãos. O bairro onde moramos, o bairro onde a congregação vai funcionar presencialmente, o bairro onde moram os Teus servos. Colocamos toda a nossa cidade, todo o nosso país nas mãos do Senhor e pedimos a sua misericórdia, Senhor, salvação, libertação, pedimos o suprimento das necessidades, pedimos a diminuição da criminalidade. Tenha misericórdia, meu Deus, e trabalhe no coração e na vida das famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Gostaria de convidar os amados para participar conosco da nossa programação. Aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Familiar. É a nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando o Novo Testamento para ler e aplicar, não é? E estamos fazendo um panorama dos livros do Novo Testamento. Eu quero convidar você para cada domingo estar conosco às 10 horas da manhã, pelo Facebook, pelo YouTube e também para participar conosco do nosso culto dominical. Sempre às 18 horas e 30 minutos, estamos aqui para adorar o Senhor juntamente com você, sua família e com o mundo inteiro que quiser participar. Tá bom? Nesse período estamos refletindo no Evangelho de Marcos, para viver e servir. Mas vamos fazer uma exceção nos 4 domingos que restam desse mês de outubro para falar sobre as 5 posições ou os 5 lemas da reforma. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus é digno de receber toda a glória. Então vamos começar domingo. Quero convidar você e a sua família para estar conosco. Às quartas-feiras, sempre às quartas, a não ser que haja alguma dificuldade como hoje, então nós mudamos para a quinta-feira. Sempre que houver uma dificuldade, se houver um problema, uma interrupção por conta da energia, por conta da internet ou qualquer outra coisa. Mas geralmente, no normal, é nas quartas-feiras, às 20 horas, nossa oração e reflexão bíblica. Estamos refletindo a cada quarta-feira nos salmos dos peregrinos, aqueles 15 salmos que fazem parte do saltério. A gente tem afirmado durante esse período que os peregrinos vivem na terra, mas com o coração no céu. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você para louvar ainda com o Senhor conosco. E logo após estaremos refletindo na palavra do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Se formou, que terra e céus interligou, Jesus o nosso Salvador, que ao Pai conduz o pecador. Por Cristo acesso temos já ao mais santíssimo lugar, seu sangue que na cruz verteu, nos garantiu acesso a Deus. Há um só Deus, um só Senhor, uma esperança ao mediador, a ponte que dos céus desceu, para unir ao Pai os filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e
nosso Deus, o Salvador. É agradável ao Senhor que supliquemos em favor de todo homem sem cessar, para que Deus venha abençoar. É seu propósito de amor a salvação do pecador. Por isso Cristo a vida deu, para resgatar quem nele creu. Há um só Deus, um só Senhor, uma esperança, um mediador, a ponte que dos céus desceu, para unir ao Pai os filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. Rica fonte donde emana gozo, paz, consolação. Bendito seja o nome do Senhor. Essa noite eu gostaria de meditar com vocês, de refletir no Salmo 133. Salmo 133 fala sobre a unidade que vem de Deus, a unidade do povo de Deus. Vamos ver esse texto? Salmo 133, olha o que a Bíblia diz. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união.
pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, essa noite nos colocamos em tuas mãos. Colocamos os nossos corações, as nossas mentes, as nossas famílias. E pedimos uma reflexão nesse texto, o Salmo 133. Uma reflexão que traga edificação, crescimento, perseverança e salvação a todos quantos participam e estão conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando nós começamos esta série de reflexões nos Salmos dos Peregrinos, nós falamos que ele estava dividido em tríades. Essa é a última tríade e ela pode ser identificada por 3 palavras: promessa, unidade e adoração. Nesses salmos, o peregrino ele já está em Jerusalém, ou seja, ele já tinha chegado no Monte Sião e agora ele podia cantar, agora ele pode cantar esses 3 salmos. Ele pode cantar no Salmo 132 sobre as promessas de Deus para o seu povo, foi o que nós vimos a semana passada. No Salmo 133, ele pode cantar sobre a unidade do povo de Deus, a unidade que vem de Deus, é o que vamos pensar hoje. E semana que vem, se for a vontade de Deus, no Salmo 134, as bênçãos de Deus que procedem do Monte Sião, é o que eles poderiam e eles cantavam quando já estavam lá. Pois bem, meus amados, hoje nós vamos meditar no Salmo 133, salmo que foi escrito pelo rei Davi, possivelmente quando ele foi ungido rei de Israel, onde todo o povo se reuniu em Jerusalém para fazerem aliança com Deus e ungir um novo rei, Davi. Então, diante daquela cena, diante de tudo que estava acontecendo, da unidade do povo, Davi então compôs este salmo e cantou com o povo. Você pode ver a passagem do fato, a passagem histórica, lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 5. O que nós temos visto na história do povo de Israel é que por causa de Saul, um rei antes do rei Davi, a nação estava praticamente dividida e esfacelada. Mas Deus abençoou o seu povo com a bênção da unidade, trazendo uma pessoa segundo o seu coração. Não era perfeito, mas fazia parte da vontade de Deus que aquela pessoa estivesse lá. Sabe por quê? Porque é Deus quem cria a unidade do seu povo. Não é a perfeição do seu povo, mas é Deus quem cria a unidade do seu povo. Criava no passado e cria no presente também. E cabe aqui a cada cristão manter e preservar essa unidade. Em Atos capítulo 4, versículos de 1 a 6, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, o apóstolo Paulo é muito claro sobre a unidade da igreja em afirmar que quem cria essa unidade é Deus e quem faz ela permanecer é Deus, mas ele diz que cada cristão deve esforçar-se para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, a unidade, meus amados, não significa uniformidade. A unidade ela é bela porque acolhe a diversidade. Não é pecado, tal como o corpo de Cristo, a igreja. Veja que coisa maravilhosa. A unidade acolhe a diversidade, mas não os muitos pecados. Algumas pessoas pensam que viver unidos, os irmãos, é fechar os olhos para os pecados,
Fecharam os olhos para a devassidão, para a promiscuidade, para toda sorte de engano que tenta se nomear no povo de Deus para quebrar a unidade. Então algumas pessoas pensam, a gente deve fechar os olhos para os pecados que são cometidos, a gente, para preservar a unidade, a gente deve negociar a verdade. Deus sabe que nós somos pó. Isso é uma desculpa, gente, para estragar o reino de Deus, para atrapalhar, para atingir a santidade de Deus. Eu queria falar algumas coisas para vocês aqui. Eu queria falar sobre 6 detalhes importantes sobre a unidade antes de olharmos o texto diretamente do Salmo 133. O primeiro detalhe é que as diferenças doutrinárias são inevitáveis em organizações diferentes. Veja, cada organização cristã, cada igreja com CNPJ, cada igreja tem uma declaração de fé, tem uma declaração doutrinária e ela tem costumes aliados a isso para a sua localidade, para a sua cultura. E essas diferenças, elas são inevitáveis por conta de como essas igrejas são fundadas e onde elas são fundadas. O que não pode haver são ensinos errôneos, mas diferenças que não mexem com os princípios elementares da palavra de Deus, não temos nenhuma dificuldade com isso. As diferenças doutrinárias, em segundo lugar, ou segundo detalhe, em questões secundárias, continuam sendo importantes. Veja, a gente às vezes tem uma diferença com uma outra igreja, com uma outra denominação, que são diferenças que não atrapalham a salvação, que são diferenças que não atrapalham a adoração ao Deus Trino, que não atrapalham a salvação que é unicamente pela fé. Olha, se uma denominação, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e ela é pregada e ensinada corretamente nas suas reuniões, se uma denominação crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Se uma denominação crê que o Espírito Santo é o Consolador, que foi enviado pelo Pai depois da ressurreição do Senhor Jesus, se ela crê num Deus Trino, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se ela crê na igreja, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, formado por todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador. Então, essas são eu estou apenas citando assuntos elementares. Se nós concordamos com esses assuntos elementares, o nascimento virginal do Senhor Jesus, olha, se nós concordamos com isso, todas as outras coisas são secundárias. Isso não deve dividir o povo de Deus. Outro detalhe sobre a unidade é que as diferenças podem ser úteis para se estabelecer a verdade na igreja local. Essas diferenças são boas porque são um ponto para discussão e para que se chegue a um denominador comum, que é a palavra de Deus. Quarto detalhe é que nenhuma estrutura representa sozinha a Igreja de Cristo em sua totalidade. Então os batistas livres, que somos nós, não representamos a igreja em sua totalidade. Os batistas da Convenção Batista Brasileira, os batistas seculares, os batistas bíblicos, os fundamentais ou fundamentalistas, não representam em sua totalidade a igreja do Senhor Jesus. Há muitas outras estruturas. Os metodistas, os presbiterianos, os assembleianos, os congregacionais, quanta gente, quanta organização que junto conosco representam o corpo de Jesus Cristo aqui na Terra como organização. O quinto detalhe é que a verdadeira unidade se estabelece pelo Evangelho e não pelo achismo.
Eu acho que deve ser assim, eu acho que essa é a doutrina, eu acho que essa é a maneira de culto. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é quem estabelece a unidade do povo de Deus. E último e sexto detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês é a separação denominacional. Não é divisionismo, mas a da igreja local sim. Essa separação que há entre as denominações não são divisões. Algumas nasceram de divisões, a gente sabe disso. Mas isso não é divisionismo, em sua maioria e em geral. Mas as divisões da igreja local, sim. E precisamos orar, porque na igreja local, onde a unidade muitas vezes é quebrada, que o Senhor tenha misericórdia de nós depois de olharmos esses detalhes. Mas o Salmo 133 pode ser esboçado em 3 pontos, ou em 3 partes. A primeira é que fala sobre a unidade entre os irmãos. Fala que a unidade entre os irmãos é boa e agradável. Veja, verso 1. Como é bom e agradável que os irmãos, quando os irmãos vivem em união. Como é bom e agradável viverem os irmãos em união, em unidade. A palavra que é usada aqui para bom ou para boa é uma palavra que significa excelente, benéfico e maravilhoso. E a palavra para agradável significa aqui linda, doce e amável. Mas nós sabemos que há coisas que são boas, mas não são agradáveis. Um exemplo, a disciplina do Senhor. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é uma coisa boa a disciplina eclesiástica? É. A disciplina do Senhor? É. Mas ela não é agradável para quem está passando por ela. Mas é benéfica para a vida da pessoa e para a vida da igreja. Uma outra coisa sobre isso é que há coisas que são agradáveis, mas não são boas. Olha, o mel, ou comer mel demais, como diz Provérbios capítulo 25, versículo 16. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Tudo em demasia causa problemas, não é? Todo exagero, todo extremo traz problemas para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Então, queridos, pensemos nessa unidade que é boa, agradável e vem do Senhor. Pensemos nela e busquemos ela, mas sem negociar a verdade das Escrituras, como eu tinha dito nos detalhes. Segunda parte ou ponto do Salmo está no verso 2 e na primeira parte do verso 3. Eu digo que a unidade entre os irmãos vem de Deus. Veja, verso 2 é a primeira parte do 3. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Queridos, a unidade aqui é comparável ao óleo. E o óleo é símbolo do Espírito Santo. Ele diz assim que a união é preciosa como o óleo da unção. A união é preciosa como a presença do Espírito Santo, como a operação do Espírito Santo na igreja. Porque quando o Espírito Santo opera na igreja pela pregação da palavra, ou pelas orações dos santos, ou pelo louvor,
pela comunhão que ele opera, pela unidade que ele opera. É uma coisa extraordinária. Ele diz, é como o óleo da unção que era derramado na unção dos sacerdotes. Que coisa maravilhosa, não é? Esse derramamento do óleo sobre a cabeça do sacerdote, do rei, para ungí-los, simbolizava a presença do Espírito Santo sobre a vida deles, essa unidade do Espírito Santo na vida deles. Mas o texto ainda fala que a unidade é comparável ao orvalho. O orvalho aqui é o símbolo da palavra de Deus. O orvalho que descia sobre o Monte Hermon revigorava toda a planície, revigorava toda a plantação. Que coisa maravilhosa, não é? Toda a natureza. A palavra de Deus é renovada a cada manhã. Ela mesma diz isso nos Salmos. E ela tem o poder de transformar as vidas das pessoas que leem, que ouvem sua mensagem. Ela tem o poder de revigorar nossas vidas, de trazer conforto, consolo, esperança, salvação. Que coisa maravilhosa, não é? A unidade entre os irmãos, essa unidade vem de Deus, pela operação do Espírito Santo, usando a palavra de Deus. E a terceira parte deste salmo é que a bênção de viverem unidos os irmãos está clara aqui no texto. A segunda parte do texto do Salmo 136 diz que ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. O advérbio usado aqui, né, na palavra de Deus, o advérbio de lugar ali, refere-se a dois locais bem diferentes. Ele fala sobre Sião e Jerusalém. Veja que coisa maravilhosa. Ele fala sobre a cidade onde os peregrinos iam para adorar. Ele fala sobre o templo, sobre o monte onde estava a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o lugar onde os irmãos devem estar unidos em todos os sentidos, na presença de Deus e na casa de Deus. O outro lugar que nós entendemos é todo lugar onde há unidade entre os irmãos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Agora, como Deus pode estar, ou Jesus pode estar, o Espírito Santo pode operar, se não há unidade, se não há essa união para a adoração? É uma bênção a unidade que vem de Deus. Só Deus pode estabelecer a unidade entre o seu povo. Concluímos com isso, dizendo que o que nós aprendemos com o salmista? Em primeiro lugar, aprendemos que é agradável a Deus a unidade do seu povo. Deus quer que o seu povo viva em unidade, não em uniformidade, em unidade doutrinária, em unidade de louvor, em unidade de oração, em concordância naquilo que nós não conseguimos chegar a um denominador comum. Isso é agradável ao Senhor. Em segundo lugar, aprendemos com o salmista que a unidade do povo de Deus vem de Deus. Então, se está faltando unidade, está faltando Deus. Isso é uma conclusão lógica. Precisamos pedir misericórdia ao Senhor. E em terceiro lugar, aprendemos com o salmista que o Senhor abençoa o seu povo que vive em unidade pela verdade do Evangelho. Olha, não podemos, não devemos de maneira alguma negociar a verdade da palavra de Deus. Toda vez que a igreja negocia a verdade por política, por costumes, por operações miraculosas,
por achismo ou para aceitar o pecado, ela perde sua credibilidade. Ela perde a operação do Espírito Santo. Ela perde a presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique essa palavra no seu, no meu, em nossos corações, em nome e no amor do Senhor Jesus. Quero convidá-lo para orar. Pai, essa noite nós refletimos no Salmo 133, que é a tua palavra, que nos mostrou claramente que se vivermos em unidade, a unidade do Evangelho, se nós, o teu povo, mas o teu povo de verdade, vivemos em unidade, aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador, de verdade, pela fé, um dia, essas pessoas viverem em unidade, isso é agradável ao Senhor. Sabemos que essa unidade vem do Senhor, o Senhor zela por ela, o Senhor nos deu o Espírito Santo para que vivamos em unidade. Sabemos que o Senhor abençoa o seu povo. Se o seu povo buscar unidade, união, pela mensagem, pelo ensino, pela doutrina do Evangelho. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus, salva os que precisam ser salvos e nos edifique para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Amém a você. Amém a todos. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Abençoe a sua família. Domingo pela manhã, às 10 horas, estaremos aqui para estudar a Palavra de Deus na Escola Bíblica Familiar. A nossa escola dominical. Não esqueça, a familiar é bíblica e é contextualizada. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite no Senhor Jesus. Amém.